paz do Senhor, irmãos. O Senhor continua por nós. Cantamos isso nessa noite. E há um vento maligno, né? Tentando tirar isso do nosso coração. Mas o Senhor continua por nós. O Senhor continua sendo o nosso escudo. O Senhor continua sendo a nossa proteção. Nessa noite, irmãos, gostaria de estar falando aos irmãos a respeito do profeta Isaías. Isaías capítulo 6 é uma passagem, um trecho da Bíblia bastante conhecido devido ao acontecimento. E hoje quero estar falando aos irmãos sobre disponibilidade, sobre estarmos disponíveis. Há uns dias atrás, eu com a minha esposa, a gente estava na casa de um irmão e a minha esposa foi mexer na sua bolsa, foi pegar alguma coisa. E bolsa de mulher, os irmãos já viram como é que é. Tem muita coisa. E a minha esposa falou algo que na hora o Espírito Santo mexeu comigo. A minha esposa falou ao meu coração, falou para mim assim: tem 3 coisas que não saem da minha bolsa. E uma dessas coisas é o lenço que as irmãs usam para interceder. E a minha esposa olhou e ela falou assim: porque vai que uma hora precisa, né? Eu estou pronta. O Espírito Santo bradou no meu coração: ela está disponível. Eu falei: meu Deus do céu, que seriedade é a tua obra. E o Senhor tem me esmiuçado nisso. O Senhor tem falado diariamente comigo que eu preciso estar disponível para a sua obra, porque o Senhor quer usar. E para que o Senhor use, Ele quer encontrar servos e servas disponíveis. E lendo o capítulo 6 de Isaías, comecei a ler o livro de Isaías e é um livro maravilhoso. E aqui tem alguns pontos que eu quero estar falando aos irmãos que o Senhor compartilhou comigo, até a gente chegar nessa disponibilidade que Isaías demonstra para Deus. E o primeiro ponto que eu quero falar aos irmãos é a respeito do rei Uzias. No capítulo 1 fala que no ano em que o rei Uzias morreu. Aqui esse rei Uzias, ele está um pouco escondido. Nós não conseguimos entender a dimensão desse rei. E 2 Crônicas capítulo 26 conta a história desse rei. Esse rei foi um homem que sucedeu seu pai Amazias. Com 16 anos ele assume o trono de Judá, porque havia sido separado as 12 tribos após a morte de Salomão. E ele pega um reino devastado pelas más práticas do seu pai. E a Bíblia nos fala que o rei Uzias foi muito próspero. Ele reinou aproximadamente 52 anos. Foi um dos reis que mais reinou. E ele era um rei que ele conquistava batalhas. Ele era um rei que vencia. Ele era um rei que prosperava. E a palavra do Senhor diz que enquanto o rei Uzias, ele buscou o Senhor, ele foi próspero. Mas houve um tempo em que o rei Uzias ele se tornou tão poderoso, tão próspero, que subiu ao coração dele um sentimento de orgulho. E ele quis fazer algo que não era para ele fazer. Ele quis oferecer sacrifícios. E os sacrifícios eram para o sacerdote. Os sacerdotes tentaram repreendê-lo, mas mesmo assim o rei Uzias, ele quis fazer. E o Senhor trouxe uma doença sobre a vida dele. Irmãos, e por que eu estou trazendo essa explicação sobre o rei Uzias? O Senhor trouxe ao meu coração que começamos bem, caminhamos bem, mas nós não podemos parar. No domingo tivemos 2 ministrações maravilhosíssimas.
uma sobre nós guardarmos o nosso coração e a outra sobre onde nós não podemos manter distância do Senhor. Temos que estar perto dele. E uma palavra, ela se encaixa na outra. Porque se nós guardamos o nosso coração das coisas mundanas, o nosso coração ele fica mais sensível para Deus. E o nosso coração ficando mais sensível para Deus, a chance de nós aproximarmos dele é muito maior. E a chance de deixá-lo é muito menor. Então, irmãos, o primeiro ponto que eu gostaria de falar aos irmãos essa noite é que começamos bem, estamos caminhando bem, mas não podemos parar. O tempo é para parar. Para muitos. Para nós não. Para nós esse tempo é para continuar. Cantamos aqui agora, Deus cuida de mim, Deus cuida de nós. O Senhor sempre cuidou de nós. O Senhor sempre cuidará de nós. Eu acho tremendo que sempre quando do lado tem um medo assombrando, mas do outro lado tem uma palavra do Senhor dirigindo o seu povo. Nós somos guiados pela palavra de Deus. Não é pelos rumores humanos, não é pelas coisas, pelas notícias, não, nós somos guiados pela palavra de Deus. É aquilo que sai da boca dos profetas, é aquilo que nós lemos, é aquilo que nós meditamos. Nós somos guiados por essa palavra. Então, irmãos, descansemos o nosso coração. Começamos bem, estamos caminhando bem, mas não podemos parar. Temos que continuar. O segundo ponto que eu queria falar aos irmãos, que me chocou profundamente, é a santidade de Deus. Irmãos, Deus ele é muito santo. Diz assim, continuando no versículo 1, Isaías falando: eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, o batente das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Irmãos, olha como que Deus ele é santo. Quando eu li isso, eu temi. Eu temi ao Senhor. Porque o Senhor é santo demais. Segunda-feira a gente estava no Instituto Teológico. Nós começamos a estudar Apocalipse. E nós estudamos, chegou uma hora, irmãos, que veio um temor sobre a sala. Um temor, parecia que todo mundo ia chorar. Uma seriedade, quando João ele está vendo aquelas revelações e chega um determinado momento que ele nem ousa pronunciar o nome de Deus. Ele fala, aquele. Deus é muito santo, irmãos. Nós não podemos olhar para esse Deus de qualquer maneira. Nós não podemos tratar esse Deus de qualquer maneira. Ele foi santo no início, ele é santo hoje e ele é santo eternamente. Ele não mudou. Há uma força muito forte tentando nos confundir com essa graça, transformando essa graça em libertinagem, colocando o nosso Deus como um Deus apenas amoroso. Mas além de amoroso, ele é santo. Além de amoroso, ele é justo. Nós não podemos pegar somente um atributo de Deus e sentenciarmos ele como somente aquilo. Mas o Senhor é santo, irmãos. Tomamos isso no nosso coração. No capítulo 5, Isaías, ele diz: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isso me mostrou o quanto que Isaías ele entendia o lugar que ele estava, que isso era muito comum no Antigo Testamento,
no Novo Testamento algumas vezes, que quando uma pessoa ela tinha uma revelação da parte do Senhor, ela, ao mesmo tempo que ela tinha a revelação, o Senhor revelava quem era ela. E nesse momento o Senhor revela para Isaías quem era ele. Assim como um dia o Senhor revelou para nós que nós éramos pecadores, que nós precisávamos dessa graça maravilhosa. E aqui, irmãos, Isaías ele sente um temor tão grande, um temor tão profundo por Deus, que ele fala: ai de mim. Isso aqui soa desespero, soa tremor. Ele fala: estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Ele está dizendo: eu sou tão pecador, e eu estou vendo algo tão santo na minha frente. E hoje não é diferente, irmãos. Nós mesmos, com os nossos erros, com as nossas falhas, com os nossos pecados, olha onde o Senhor nos coloca. O Senhor nos coloca sentados junto com Ele nas regiões celestiais. E nós participamos do maná. Nós recebemos de Deus a cada dia a porção necessária para continuarmos, para caminharmos. Por que temeremos, irmãos? Porque deixaremos a tristeza tomar conta do nosso coração? Porque esfriaremos? E em seguida, no capítulo 6 diz: logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isso, veja, isto tocou os seus lábios, por isso, aleluia, a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Aleluia, irmãos, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O Senhor perdoou os nossos pecados. Esse é o maior milagre. A cura física ela é maravilhosa, mas o maior milagre que nós podemos receber é esse aqui. E ele tocou em seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Hoje nós não mais somos condenados, porque o Senhor perdoou os nossos pecados. Isso é um motivo muito grande para nós regozijarmos, para nós nos alegrarmos, para nós vibrarmos, não temendo as notícias. E em seguida o Senhor, depois que o Senhor faz todo o processo, isso aqui eu lembrei da minha conversão, que o processo de conversão ele é um processo muito bonito, que é um processo onde a gente, muitas das vezes, na maioria das vezes, a gente não conhece a Deus, a gente não sabe quem é o Senhor, e a gente experimenta conhecê-lo. E um dos primeiros impactos que nós temos é com a grandeza de Deus, como Isaías teve. Um dos primeiros impactos, onde nós falamos: uau, esse Deus é grande demais. Eu lembro que na minha conversão, o que me impactou foi um dia que um irmão, a gente fez uma brincadeira com o irmão. E ele falou para mim falou para nós que ele ia orar, para Deus ter misericórdia de nós, que a gente não sabia com quem que a gente estava mexendo. Irmãos, nós não somos qualquer pessoas, irmãos. Nós somos servos de Deus. Isso tem um peso muito grande. O pastor Reginaldo, vou usar uma frase dele: eu não deixo ninguém me desmerecer, porque eu sou servo de Deus. Sou servo do Deus vivo. Nós não somos servos de qualquer outro Deus, não. O único Deus que o seu D é maiúsculo. O único que não tem ninguém assentado sobre ele. O único Deus que responde às nossas orações. O único Deus que, quando nós clamamos, estende a mão para nós. O único Deus que nos limpa, que nos conserva, que nos guarda, que nos cura, que nos liberta. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Deus é muito grande. Ele é muito santo. Tem horas que nós ficamos tão temerosos com as coisas. É normal.
Mas quando a gente escuta a palavra de Deus, o que o Senhor quer fazer é confortar o nosso coração, se revelando a nós e se mostrando quem Ele é e quem Ele é na nossa vida. Fazemos uma autoavaliação hoje, nesse momento, de quem nós somos hoje, de quem éramos antes de conhecer o Senhor, o que éramos, o que tínhamos, quem nos deu tudo que temos. Não foi o homem, não foi. Foi o Senhor que fez os céus e a terra, que criou todas as coisas. É esse Deus que nós servimos. Nós temos que imaginar esse Deus grande, porque Ele é grande. Santo, porque Ele é santo. Poderoso, porque Ele é poderoso. E um dos pontos na nossa conversão, quando a gente conhece o Senhor, é nós reconhecermos que nós somos pecadores, nós somos falhos. Nós tomamos ciência dos nossos erros, das nossas falhas, do nosso pecado. Por isso é muito importante que a palavra ela é uma luz. Igual quando Jesus ele andava. Ele andando sobre Cafarnaum, a Bíblia fala que ele sendo uma luz tão forte, ele ia jogando luz sobre as trevas. Ele ia jogando luz sobre as trevas. E nós reconhecemos que nós somos pecadores. E nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos de coração. O Senhor tocou em nós. Aleluia. E depois aí cessa. Isaías não fala mais. Aí agora, quem fala é o Senhor. E é esse ponto que eu quero fechar. Isaías, ele escreve: então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quando eu li isso aqui, no meu coração veio: você está disponível para a minha obra, meu servo? O Senhor replica essa mensagem para nós hoje. Estamos disponíveis para a obra do Senhor? Temos disponibilidade para servi-lo? E Isaías, ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, esse eis-me aqui faz toda a diferença. Porque Isaías poderia ter falado: sim, Senhor. Envia-me a mim? Sim, claro. Com certeza. Pode me enviar. Mas Isaías diz: eis-me aqui. Esse eis-me aqui ele não está escrito aqui à toa. Esse eis-me aqui, ele tem um significado muito profundo. Esse eis-me aqui significa que quando a pessoa diz isso, ela não está apenas concordando, ela não está apenas dizendo sim, Senhor, mas ela está dizendo: eu me entrego totalmente à tua vontade. É por isso que quando lemos a palavra do Senhor e essa expressão aparece: eis-me aqui, podemos ver que a vida dessas pessoas foi uma vida de total entrega e submissão ao Senhor. Um exemplo que temos é do servo Ananias, um homem que eu creio que já era acostumado a ouvir a voz do Senhor. E quando o Senhor estava fazendo a obra na vida de Saulo, que tornaria Paulo, o Senhor diz a Ananias fala: Ananias, e Ananias responde: eis-me aqui. E quando Ananias respondeu: eis-me aqui, ele está dizendo para o Senhor: Senhor, eu não sei o que o Senhor vai querer falar comigo, eu não sei, aleluia, eu não sei aonde o Senhor está querendo me levar, mas eu sei que eu vou me entregar totalmente à tua vontade. E logo após que Ananias fala isso, vem onde o Senhor queria levar Ananias. O Senhor quis levar Ananias até Saulo. Eu achei muito interessante que Ananias, no primeiro momento, ele não quer ir, mostrando a sua parte natural. Mas aí depois vem o eis-me aqui de Ananias. E ele vai. E ele vai. Então, irmãos, como estamos?
para o Senhor. Essa palavra tem me esmiuçado diariamente. Porque precisamos estar disponíveis para o Senhor. Precisamos, o Senhor quer nos usar. Enquanto há uma parte da história sendo assolada, há uma parte da história lutando para que essa parte não morra. E essa parte que luta para que a parte não morra somos nós. É a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor. Glória a Deus por todos os métodos, por todas as coisas que temos. Mas a igreja é muito maior do que isso. A igreja é muito maior. Eu não sei com os irmãos, mas a luta para estar nesse lugar é muito grande. O desânimo, tem hora que bate um desânimo tão grande. O emocional da gente fica fraco. Tem dia que a gente acorda, está difícil. Nossa Deus, tem dia que a gente mesmo já está mal por si só. Antes de acordar, já acorda e já está mal. Mas aí é a hora da gente tomar essa palavra no nosso coração. Senhor, eu disse para o Senhor, eis-me aqui. Naquele dia que eu entreguei a minha vida para o Senhor. Eu renunciei todas as coisas do mundo. E eu falei para o Senhor, eu não somente estou disponível, mas eu estou me entregando totalmente para o Senhor. Aí nós passaremos a andar. Não somente pelo que vemos, ou pelo que sentimos, ou pelas nossas emoções, mas sim por uma missão, por um foco, por uma causa. O Senhor tem uma obra muito linda nas nossas vidas, irmãos. E a única coisa que o Senhor tem pedido a nós é disponibilidade. Um coração disponível para Ele. Um tempo disponível para Ele. Tempo disponível. Só isso. Porque o restante a gente tem visto que Ele faz. Porque se colocarmos na balança o que nós fazemos e o que o Senhor faz, eu acho que nem poderíamos colocar na balança o que nós fazemos. Amém, irmãos? Essa mensagem que eu queria deixar ao coração dos irmãos. Em nome de Jesus.